Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast A Bússola do Gestor. Este projeto que tem o objetivo de compartilhar conhecimento, trazendo para aqui pessoas que fizeram e que fazem as coisas acontecerem. Cada um que vem aqui é uma aula. Como eu sempre digo, é como se fosse uma estação de trem, uma viagem. E cada estação você entra, pega aprendizado, deixa aprendizado e segue sua vida. Se você está embarcando agora, volta lá, vê os outros episódios, compartilha e convida as pessoas para dar seu feedback, porque nós vamos construindo a partir da sua percepção. E hoje está para lá de especial, hoje está triplamente especial, né? Porque não é todo dia que você está aqui, aí, super poderosa, não é isso? É isso Olha, mesmo. três, não é isso? Três mulheres da área de RH, da área de gestão de pessoas, porque você pode ter a melhor pessoa do mundo, vai precisar de a melhor empresa do mundo, vai precisar de pessoas para tocar. Então, hoje nós estamos aqui com a presidente da BRH Paraíba, a Patrícia Queiroz. Estamos aqui hoje com o RH da Romanel, não é isso, Valéria? Isso E mesmo. também aqui com a Nidia Holanda. consultora experiente na área de RH, tá certo? O que eu faço sempre, a primeira pergunta. Eu não gosto daquela apresentação, currículo que estudou, como é que é, a primeira série, a segunda série no interior. Não, eu vou direto para o que o pessoal quer ouvir hoje, que é o seguinte. Quem é você, Patrícia? Na fila do pão, Patrícia. Eita, então vamos lá. Além de ser mãe Sim, e já esposa, agradecendo, né, o convite aí, porque numa segunda-feira terá três mulheres que para vir passar aqui, gravar comigo aqui, não é uma coisa assim que a gente consegue todo dia, né? Antes de mais nada, muito obrigada pelo convite. A gente também agradece demais. É uma honra estar aqui, principalmente ao lado dessas duas mulheres assim, maravilhosas. Bom, além de mãe e esposa, eu também sou especialista em gestão de pessoas. Trabalho na Cidade Viva na área de gerência administrativa da escola Cidade Viva. E também sou presidente da BRH Paraíba. E hoje a gente quer bater um papo assim, sobre gestão de pessoas, o que é que a gente pode fazer, o que é que a gente tem de novo aí. A Cidade Viva, para quem não conhece, assim, é o maior projeto de empreendedorismo religioso. Vocês podem ser chamado assim, tá? Porque Empreendedorismo religioso e social, né? E Que a gente social, tem uma né? atuação bem forte na área social também. escola, igreja, a Cidade Viva tinha Fundação. fundação. Assim, eu por onde ando, Brasil afora, eu falo desse projeto, que fica aqui na cidade de Recife, uma parte dele, né? É a sede da A gente, sede. o terreno fica Mas lá. é assim, é maravilhoso o projeto. Parabéns aí fazer parte desse grande projeto. Valéria, e você, Valéria? Eu sou Valéria, né? Apaixonada por pessoas, né? Psicóloga de formação, mas desde o início encantada para trabalhar com pessoas e atuo hoje na área de gestão de pessoas há 16 anos, né? Desenvolvendo aí projetos, ajudando pessoas a se desenvolverem e juntos potencializarem ainda mais negócios. Bacana, e você? Nidia Holanda. Eu sou comunicóloga por formação. Atuei por mais de 15 anos no mercado de trabalho como gestora de RH. E aí, assim, gente, transformação é uma paixão. E me tornei empresária. Hoje eu sou sócia da AICA Empresarial e da Florescer, que são empresas que trabalham com aprendizagem e treinamentos corporativos. E atuo de forma voluntária na BRH, na Diretoria de Diversidade e Inclusão, que é a minha contribuição para o mundo, é ser uma aliada na luta pelos direitos da pessoa com deficiência, na luta pelos direitos da igualdade de gênero. Essa é a minha, digamos, a minha parte social. É o que, assim, me brilha os olhos de dizer que, assim, estamos fazendo algo pelo mundo que a gente tem que fazer por nós e também pelo mundo em que vivemos, né? Vou começar a primeira pergunta logo por você aqui, porque assim, eu gosto muito dessa área, tá certo, também, e tenho assim, existe muitos que falam, mas não fazem, sabe? Assim, eu pego sempre o caso do Vinícius Júnior agora, né, que houve aquele racismo lá na Europa, e só vejo nas redes sociais o pessoal colocando apoio, mas será que vivem aquilo mesmo, né? Assim, tem gente que às vezes se posiciona para ser socioecologicamente correto, mas na prática não praticam no dia a dia. Mas como é que tem sido nos últimos anos essa evolução, digamos assim, de conquistas, tá certo? Tantas conquistas legais, mas eu acho que a conquista melhor é aquela que vem da mudança de cultura do setor empresarial, do setor de gestão de pessoas, enfim. Como é que tem sido tanto esse aspecto legal como cultural? Quais são os avanços reais nessa área?
Olha, eu costumo dizer assim, para quem não tinha nada, metade é o dobro. E a gente, a passos lentos, mas a gente já chegou sim em algum lugar. Né? A gente já tem uma visão diferente, a gente já fala disso dentro das organizações, a gente já percebe o mercado cobrando das organizações uma posição, digamos, socialmente aceita, né? O mercado já cobra. O que é que tu está fazendo pelo social, pelo meio ambiente? Não é mais só uma pauta de marketing, né? Exato, Ela precisa ser uma pauta real, que tenha Exato. políticas claras. Mas a gente ainda se depara com isso que você está falando, o da boca para fora. O pessoal falando que é importante, Exato. é necessário equidade, é necessário contratar pessoas pretas, é necessário ter mais mulheres em cargo de liderança, é necessário, quando você vai para a realidade, As não tá estatísticas, os acontecendo. números dizem outros. Exato. A abertura mesmo, né, para Isso, implementar, mas- para trazer essa diversidade para o dia a dia das organizações ainda é um Isso. pouquinho restrito. E eu acho que tem uma barreira ainda, que a gente tem uma mistura entre militância, né, e levantar bandeiras, militar e realmente aplicar diversidade e inclusão. E dentro das organizações, os gestores, com toda razão, precisam pensar em faturamento, em resultado, porque para a gente manter, inclusive para ter novas posições de trabalho, a gente precisa ter lucratividade dentro das empresas. Então, não dá para trabalhar pensando só no social, só na igualdade, na inclusão. A gente precisa pensar em tudo. E aí eu acho que tem muitos gestores que ainda não entenderam que diversidade e inclusão dentro das organizações precisa conversar diretamente com a cultura organizacional. Então, a diversidade e inclusão da Romanel é diferente da diversidade e inclusão da Cidade Viva. Cada empresa vai ter o seu processo de diversidade e inclusão, conversando com a sua cultura, com os seus valores, e aí é assim que a gente vai fazer com que dentro das empresas isso seja realmente um cenário equalizado. Porque equilíbrio é uma coisa bem subjetiva, né? A gente tem que tentar Não pode equalizar. ficar só no olhar financeiro, nem só no lado mais filosófico das organizações, né? Tem até não vou dizer aqui o nome da empresa, porque não estou autorizado, mas recentemente, com aquelas queimadas lá no Mato Grosso, uma grande empresa, que é minha cliente, reuniu os diretores para falar como podia se posicionar, né? E aí contrataram uma consultoria internacional e quando foi na reunião com o senhor, ele que é diretor executivo, disse, espera aí, ele brincou, disse, vocês vão me avaliar pela quantidade de árvores que eu abraço e pomba branca que eu solto ou pelos resultados? Porque na minha atividade, onde eu vou passar, tem algumas árvores assim que são gigantescas, que eu vou meter o motosserra, porque tem que passar a estrada, e vai derrubar. Então a gente vai estar falando de uma coisa aqui e na prática, tem que fazer diferente, vai passar por estrada. Então não vai ficar coerente, tá? Aí, não, vamos voltar ao assunto anterior e vamos falar. Porque às vezes depende realmente de algumas posições, digamos assim. Não adianta você falar se a sua atividade ou a sua empresa não consegue colocar em prática, às vezes, não é isso? Exatamente. Patrícia, ABRH, secção Paraíba, tá certo? Você está lá como presidente já há quanto tempo? Então, desde janeiro de 2022, né? Na verdade, eu sou voluntária desde 2011, atuei em alguma atividade e desde janeiro de 2022 aceitei esse desafio e estamos aqui. É uma gestão trianual, devo estar indo até final de 2024. E um dos nossos maiores desafios é trazer pautas como essa que a Nídia falou, né, para a prática. Você respondeu a pergunta que eu ia te fazer, rapaz. Como é que a BRH se posiciona? Como é que ela trata isso? O que ela tem feito? E quais são, assim... Desde quando foi? O quê? Você começou quando? Como presidente, e agora em janeiro de 2022. Já foi... Já foi um ano, estou no segundo ano. Mas pós-pandemia já, não pegou aquele período da pandemia, Peguei, mas em outra função. Tá, certo. Então... Quais são as pautas hoje que vocês tratam? Quais são os maiores desafios? Quais são os avanços? Qual é o seu sonho? O que é que você quer deixar como legado quando você sai da BRH? Então... Aí que eu digo da presidência, né? Exato. Essas entidades, quando entra, né, Valéria? Quando a gente entra, não quer sair mais, não. É verdade. Voluntariado toma conta, né, do corpo da gente, é como sangue, bombeia o coração. É verdade. E a gente tá sempre fazendo algo para contribuir.
É verdade. E assim, a BRH já está na Paraíba há 45 anos, né, de atuação, então já é bastante tempo. E o desafio que a gente tem nessa gestão é realmente resgatar as suas atividades pós-pandemia, porque a gente, além de todos os desafios que já existiam antes da pandemia, existe um desafio maior que tem a ver, tanto com a parte de diversidade já falado por Nídia, mas também da saúde do colaborador, saúde e bem-estar do colaborador, que antes era só uma pauta, assim como diversidade, só uma pauta de marketing. Ah, a empresa aqui faz isso, faz aquilo, mas agora ela precisa ser real, ela precisa de fato acontecer, porque depois da pandemia a gente abriu um bueiro, assim, e muitas empresas estão sofrendo com a ausência, com o absenteísmo desses colaboradores, e eu acredito que hoje é um dos maiores desafios da gente, quanto a BRH, de trazer para as organizações soluções que a gente realmente consiga dizer está acontecendo, né? Essa questão não é nova, não foi por causa da pandemia que surgiu, ela já existia, a pandemia ela só potencializou esse problema. Então, esse é um dos maiores desafios e a gente tem tratado em todas as nossas atuações, em todos os eventos que a gente cria, em artigos que a gente apresenta, a gente tem tentado trazer essas discussões e dados, né, concretos de pesquisas já realizadas para que as empresas realmente consigam pensar em uma política, em algo mais real dentro das suas organizações. A pergunta para você, Valéria, mas para qualquer um pode responder aqui, tá certo? O que você percebe, tá certo? Que de fato, de concreto, nós tivemos de aprendizados ou de as tecnologias, por exemplo, sabemos que teve trouxe uma aceleração no período da pandemia, fala assim 10 anos em 2, outros falam em 20 anos, enfim. Independente do tempo, mas sabemos que determinados itens tecnológicos teve esse processo de aceleração. Mas quais foram as consequências que trouxeram, que vieram junto desse momento que nós passamos, tá? Porque assim, ontem eu vinha falando sobre isso com um amigo, chegando no Conde, caramba, um tempo atrás chegava aqui, tudo parecia um deserto, né? Então, nem parece que a gente viveu aquilo. Mas o que ficou realmente? O que mudou, Valéria, para você, essa sua percepção nessa parte de gestão de pessoas? Eu acho que mudou muito o olhar trouxe a essência do simples e do humano no centro, né? Porque a gente vê até hoje o exemplo do home office, do híbrido, né? Antes a gente falava no home office, poucos empresários estariam abertos e diziam que era impossível trabalhar à distância, né? O trabalho remoto. E hoje a gente vê isso quanto traz qualidade de vida para vários colaboradores, né? De tempo de trânsito perdido, de estar num ambiente mais agradável, propício, próximo à família, né? Então, trouxe esse olhar para a empresa, opa, o simples funciona. O olhar para a pessoa funciona. Então, como é que nós podemos rever as nossas práticas para trazer mais qualidade de vida, proporcionar mais bem-estar para a nossa equipe? Isso reflete automaticamente em resultados, em entregas, né? Tanto que agora a gente está vendo aí, se estudando sobre a semana de 4 dias. Isso. Né? E já tem algumas empresas no Brasil fazendo esses testes, né? E estão vendo que a produtividade está aumentando. Então, eu estou canalizando mais a minha atenção em pouco tempo, mas eu estou tentando ser mais produtivo, mais eficiente. Para quê? Para que sobre mais tempo para a minha vida, para o meu lazer, para a minha família, para o meu bem-estar. Né? Então, acaba ganhando pessoas, sociedade e empresas. Né? Então, acho que isso foi um grande ganho da pandemia. Nós temos cultura hoje para o home office. O nosso colaborador, ele está preparado, porque assim, aquele primeiro home office que nós passamos ali, fomos empurrados para o home office, tá? Ou seja, não houve uma preocupação se a gente tinha tecnologia em casa, não houve preocupação se a gente tinha ergonometria, né? Falei certo? Isso. Bonito. Isso. Ergonometricamente falando, dava certo. Se tinha ambiente familiar que desse certo, porque, por exemplo... Tava todo mundo em casa, né? Eu já não estava dando certo. Eu tinha uma criança de 2 anos e estava grávida. Mas a gente estava trabalhando. Como
Eu sofri muito no home office, porque meu pai dizia, "Pai, bora brincar." Existe uma pesquisa hoje já, que você RH apresentou recentemente essa pesquisa, que ela fala de uma tendência de queda do home office. Então, o que antes foi uma obrigação, né, a gente precisou ir, hoje ele é uma opção. Então, a gente teve um número muito significativo de crescimento de home office, mesmo após a pandemia. Então, muitas empresas conseguiram, só que precisa equilibrar essa balança. Então, existem funções, existem atividades que realmente é possível a gente aplicar o home office e faz parte da cultura da empresa, dá para fazer e funciona. E tem empresas, organizações e até pessoas que não se adaptam. Existem pessoas que adoeceram e muito trabalhando em casa. Então, acho que o ganho nesse tema é ter a flexibilidade, ter o poder de escolha. Então, nem 8, nem 80. Nem ser obrigado a ser 100% home office, porque às vezes a pessoa não tem uma estrutura. E eu não falo nem de estrutura de equipamentos, estrutura familiar. Às vezes a casa está cheia, não dá para ela ter um momento que ela possa se dedicar à empresa, mas ela ter essa opção. Só, olha, a Valéria falou de 4 dias. Então, eu quero ter só 4 dias úteis e o 5º dia eu quero deixar para mim. Então, essa flexibilidade, eu acho que é o maior ganho. O trabalho em mais de um emprego, né? Exato. Tem muito trabalho também. Exato. Essa flexibilidade, eu acho que foi o principal ganho. Porque a gente não vai ter o mesmo nível de home office que a gente teve durante a pandemia nos primeiros meses. Quando a gente a empresa que pensa no home office, acho que ela tem que pensar em toda a estrutura legal, né? Estrutura legal de equipamento, emocional. Não é simplesmente fazer o home office. Eu, particularmente, gosto do home office, sabe, Valéria? Eu produzo mais quando eu fico em casa do que quando eu saio para a rua, tá? Porque eu gosto muito de visitar os clientes, tá? Então, você pede deslocamento. As reuniões de home office, eu acho elas mais produtivas, porque você começa no horário, termina no horário. São mais objetivas. Tem aquele tempo de puxar. E aí vem o híbrido, né? Muitas vezes, que hoje é a opção da maioria das empresas, né? Porque o híbrido, ele permite o home, né? Aquele para você que ali naquele momento consegue se concentrar mais, ser mais produtivo, mas também tem aquele momento da parceria, do contato, da troca, do fortalecimento da cultura, né? Porque hoje é um dos grandes desafios a gente manter, né, ativa a cultura organizacional, os valores, link, né, entre as relações, porque é diferente você trabalhar ali sozinho do que você trabalhar em parceria, né? Os conflitos, a tolerância. O cafezinho é importante. No cafezinho é importante, principalmente no RH. Inclusive, tem 2 tipos de papo, né? Tem um papo, tem uma rádio oficial. Rádio Peão. Não é oficial, é onde as notícias acontecem com mais velocidade. Olha, eu costumo dizer que o RH que não tem um espião na Rádio Peão não sabe de nada que está acontecendo. Não consegue. Tem que ter alguém lá. Eu comparo, por isso que ninguém acredita no que o porta-voz da presidência fala, sabe? Mas dá um ouvido aos boatos, sabe? Mas olha, nessa questão da flexibilidade e do híbrido, eu acho que tem muito a ver com a cultura de treinamento, de capacitação dos funcionários para tudo, né? A gente não consegue encontrar pessoas prontas para o nosso negócio. As pessoas podem vir cheias de habilidades técnicas e comportamentais, mas ainda assim a gente precisa fazer um processo de adaptação daquela pessoa para aquela organização, né? Tem que conversar, os valores do colaborador tem que conversar com os valores da empresa. E aí cabe a gente que trabalha com gestão de pessoas tentar manter isso num patamar que deixe tudo rodando, tudo funcionando. E aí, quando a gente vai para a questão do trabalho home office, também é isso. Também é preparar, também é ter um manual de boas maneiras, um código de como funciona o home office nessa empresa, como funciona naquela, se é híbrido, se eu posso escolher. E muito empresário encontrou nisso, nessa, digamos, home office compulsório, que a pandemia nos deu, encontrou nisso, por exemplo,
formas de redução de custo que não estava vendo. Então, tem escritórios hoje que reduziu pela metade a estrutura, logo reduziu custos também. E aí coloca os funcionários em escala, trabalha 2 dias, 3 dias, home office, 2 dias aqui, justamente para ter essa flexibilidade. Eu convivo com os colegas, eu faço a troca do cafezinho, eu estou no ambiente na hora de uma ideia, do brainstorming, né? Tem aquela hora que você está aqui conversando com o colega e, epa, me veio aqui uma ideia e a ideia que vai solucionar aquele problema que a gente tem. Em casa a gente não vai ter isso, né? Você fala que gosta do home office, eu também gosto. Quando eu tenho uma reunião importante que eu preciso me concentrar, eu prefiro ficar em casa do que ir para o escritório. Por quê? Todo mundo sai de casa. Não tem ninguém em casa, né? Depois que as crianças vão para a escola, maridão sai para trabalhar. Você tem uma estrutura que permite isso, mas quem não Isso. tem? A minha experiência até hoje, tá, dos meus colaboradores, é aqueles que eu tenho. Porque, assim, quando você trabalha numa área que você tem uma forma de você também acompanhar, diz que Deus diz assim, confie, mas confira, tá certo? Confie, mas confira. Então, assim, eu tenho meu vizinho, ele é diretor do Banco Nordeste, tá certo? Tá home office, ele tá lotado em Fortaleza. A gente vai caminhar, ele chega lá, que ele não me escuta aí, tá? Bate o ponto e vai tomar café, tá certo? Porque o home office é o quê? Você precisa, eu vou trabalhar, começar no meu horário, você vai botar a sua roupa de trabalho, seu crachá. Eu tenho visto muito isso no eixo Rio-São Paulo, quando a gente faz reunião com o pessoal. Aqui eles começam fechando a câmera, tá certo? Então, assim, É uma questão de cultura muito forte. cultura, É. Mas aí também cabe a nós, como gestão de pessoas dentro das organizações, encontrar métricas para medir essa Isso. produtividade. Isso. Você tá E esse certo, acompanhamento. Tem que ser medido. Exatamente, tá certo? Aí já é a próxima pergunta, já. O quanto o RH mudou de ser uma caixinha ali no organograma para o RH estratégico, tá certo? Porque aquele RH filosófico de abraçar a árvore e soltar pomba branca, Não pode. Há muito porque tempo. durante A moça muito tempo- simpática Isso ele já não existe. escuta o problema de todo Isso. mundo e se confunde Isso. entre apoio e fofoca, Isso, então. não é profissional Não. de RH, não. Não. Falar do home office ainda? Se complementa com essa sua pergunta que você vai fazer. Pronto. Acredito que Então, sim. quer falar aí sobre o home office ainda? Não, tá Então, tranquilo. o quanto o RH hoje nas empresas é visto como estratégico e o quanto está sendo operacionalizado. Porque, gente, o que mais eu tenho visto no mercado, em todas as áreas, é a incongruência entre o falar e o fazer. Então, minha pergunta é sempre assim, entre a palavra bonita, porque é muito bonito. Não, minha equipe, olha só, tem uma cultura. Não, eu estou passando Eu me por uma preocupo série com de cultura. pessoas. Eu tinha uma empresa, era uma criança, agora eu tenho 4 e parece que a roupa dá querendo dar no grande. Então, tendo grandes desafios. Mas eu vou chegar aqui, não, a cultura da minha empresa, porque é bonito. Então, a começar pelo que a gente vê nas redes sociais. Na semana eu vi, eu acho que quem foi falando, meu Deus, não sei se foi Tiago Bonito, disse assim, ó, não, foi Paulo, aquele Paulo Coach lá Paulo Vieira. Paulo Vieira. Diz que você compra o que não tem, com o dinheiro que você não compra o que não precisa, com o dinheiro que não tem, para parecer uma pessoa que nem não você acredita. Não é que você não é que nem você acredita que é. Mais Entende? grave ainda. Então, a gente tá vivendo esse mundo hoje em dia, tá certo? Entre a ficção e a realidade, que eu acho que nunca visto na história. As redes sociais proporcionam isso. Então, Infelizmente. trazendo isso para o lado empresarial, para a gestão de pessoa, o quanto, porque todo mundo, não, o RH é estratégico, é bonito falar isso, mas o quanto está sendo realmente utilizado pela experiência de vocês aí, as empresas da BRH, e o que vocês veem por aí. O maior desafio para tornar isso realidade é os RHs entenderem que o papel dele, essa mudança começa com eles quantificando os seus resultados, trazendo números, falando a linguagem do gestor. Porque assim, não adianta, como você falou, né, uma frase assim, não é abraçar a árvore e soltar pomba. Né? Então, o RH ele precisa entender que ele é parceiro do negócio, então ele precisa entender do negócio como um todo, de maneira ampla, e não apenas daquela caixinha do seu setor, porque até hoje, infelizmente, muitos RHs não conseguem avançar nessa pauta porque não conseguem sair do seu quadrado.
Então, eles só conseguem sair do quadrado olhando para o negócio como um todo, entendendo de ponta a ponta o que é esse negócio que ele precisa entregar e transformando em números os resultados que ele tem. Porque a área comercial é muito fácil, né, da gente medir, vender ou não vender um serviço ou um produto. Mas e o RH? O RH tem várias informações, vários dados, que ele pode transformar isso em indicadores e pode ajudar o seu gestor, o gestor da organização, a tomar a melhor decisão. Então, quando a gente pega um indicador, por exemplo, de turnover, se a gente analisar o que esse indicador nos traz de informações, de valores, de perdas de valores, caso ele não seja observado, o gestor vai olhar e dizer, espera aí, então eu estou tomando a decisão certa ou errada, a depender de como está o indicador. Então, o RH ele precisa realmente tomar conta disso e a gente, infelizmente, ainda está muito aquém, principalmente aqui no Nordeste, a gente está muito aquém disso, a gente tem uma dificuldade de qualificação desses profissionais de RH, de entender e como aí funciona. Onde entra o papel da BRH, que Exato. tem trazido para cá temas caros, né, no sentido de que o RH precisa entender dessas ferramentas. Aí a gente entra naquela lista operacional. naquela lista que vira meme de palavras em inglês, mas que a gente tem que saber o que é, né? Quando a Patrícia falou parceiro do negócio, que é o famoso business partner, e a gente encontra muitas vagas assim, que é o RH parceiro do negócio. E aí RH tem que entender de OKRs, de KPIs, tem que entender de todas essas métricas, que não pode ficar para quem é gestor administrativo. Porque, assim, eu tenho percebido que na gestão hoje em dia, o que mais eu tenho encontrado são gestores engenheiros, tá? Engenheiros, tá? Assim, não em RH, tá? Uhum. Por quê? Porque gestão é processo e indicadores. Quem é que mais mede? É o engenheiro. Quem não mede, não gerencia. Isso, tá? Então, assim, o quanto os RH estão entendendo essa necessidade de, para que eu seja estratégico, eu preciso entender do negócio, preciso ir para dizer assim, olha, vem cá, tu vai investir aqui, mas você tem um ROI aqui que vai ser X. Quanto eles estão antenados com isso, tá? Infelizmente, ainda é baixo. A gente ainda está muito abaixo do que seria considerado ideal nas organizações. Mas essa é a nossa missão aqui, né? De estar provocando essa nós temos profissionais que ainda têm essa visão um pouquinho mais restrita do estratégico. E, por um outro lado, nós temos gestores, né? Que a gestão de pessoas não é feita só pelo RH, é feito por todos os gestores de organização. E nós temos gestores que a maioria são engenheiros, né? Não estou segmentando os engenheiros, né? Perfil comportamental nessa linha. Que aí a tendência é olhar para o número frio, né? E aí a gente tem que ter esse equilíbrio de avaliar os indicadores, os KPIs, os dados, mas também a gente tem que olhar o que está por trás. Porque se a gente se basear só no número frio, a gente não consegue fazer gestão de pessoas, né? Porque a gente tem que ir para aquele lado intangível, que são sentimentos, emoções, necessidades, disponibilidade, né? E aí é onde entra a gente tem que trabalhar muito esse olhar de sermos gestores de pessoas, não só ser gestores de números. E aí fazer esse casamento dos gestores de pessoas, dos RHs, que estão lá para contribuir com o negócio. E até isso que é um tanto abstrato, você falou de um item chamado comportamento, que a gente olha, como é que a gente mede comportamento? Como é que a gente avalia o comportamento do colaborador dentro da organização? Mas até isso, se a gente souber fazer, a gente consegue medir. O desafio do RH é mais do que eu pensava. Então, o RH tem métrica para isso. Para isso. Existe que é para tentar trazer, não ficar no achismo, né? Nem no sentimentalismo. O bichinho ficou triste porque recebeu um feedback não positivo. E aí a gente consegue trazer essa balança aí de forma mais equilibrada. Quem quer emagrecer, falar em balança, qual é o terror de quem quer emagrecer? Quer o quê? Doce. É a balança, pô. Pra mim é doce. Eu gosto de doce já. Balança não, eu já deu uma balança não, meu problema é doce. O meu terror é engenheiro, sabe? Detesto engenheiro, sabe? Que quer medir tudo. Eu tô sonhando, rapaz, vamos fazer uma ponte aqui, daqui, ali, Lucena pra lá, dar uma ponte estaiada, bonita ali, e a fundação. Mas é aí onde é o diferencial. A gente ter o talento em cada papel. Saber juntar. E aí a gente tentar encontrar o equilíbrio e o melhor ponto em comum para aquela situação. Uma das melhores metáforas para uma organização, eu enxergo como um quebra-cabeça.
né? E a função do gestor de pessoas, e principalmente do RH, é essa. É botar cada peça no lugar certo. Se você deixar em outro lugar, ela não encaixa. Pode até encaixar mal encaixada, Aí não funciona. mas não fecha o Você desenho. encaixar, Exato. Né? Não fecha o desenho. Então, assim, é muito isso. A gente enxergar as pessoas como gente, né? A gente enxergar o processo como fundamental e dizer, essa pessoa roda bem nesse processo, essa roda bem nesse outro. E, às vezes, essa aqui não roda em lugar nenhum. Exato. Essa peça não tudo bem. encaixa. E tudo bem. Vai acontecer. Vai É. ter peça que não encaixa no meu quebra-cabeça. Encaixa em outro. E Né? às vezes, até aquela que valores. roda bem, em algum momento, ela não vai estar em o seu ápice de entrega. Mas é uma e o missão. gestor vai poder avaliar e mensurar aquilo que é que está acontecendo, Isso. acompanhar Essa atenção. para ajudar a desenvolver, potencializar e depois voltar para o encaixe. As empresas que eu abri agora, as ideias nasceram a partir do livro que eu li, que é Gestão do Amanhã, que ele traz o conceito de Salib José Neto. Salib de Neto. plataforma. Depois, eu fiz uma leitura com a minha equipe todinha e depois fizemos o novo Código da Cultura, onde é muito interessante, eu recomendo a Maravilhoso. todo mundo. Fizemos um trabalho, a gente lê e debate com os gestores. Aí depois a gente leu lá o Estratégia Adaptativa, tá certo? E agora estamos lendo o deles também, lendo agora e debatendo a liderança disruptiva, né? E ele fala o seguinte, que o principal modelo de liderança hoje que dá mais certo é o líder conector, que é a capacidade que você tem de conectar as pessoas. Por quê? No passado bem próximo, você recebia um planejamento estratégico para 4, 5 anos, era o gestor, sentava ali e você ia executar. Uhum. Tá certo? Eu executar como? Ó, tá aqui os planos de ação e vou medindo e vou ajustando. E o que vai acontecer daqui a 6 meses? Entendeu? Como é que você tem a capacidade agora de ser um gestor que vai conseguir colocar isso aí em prática, tá? Então, Uhum. você tem que ter a capacidade de dar lá na ponta, ter como medir, ter como dar autonomia, ter como dar, ter pessoas que têm a capacidade de fazer e confiar que ela vai fazer. Então, assim, cada vez mais o RH tem que ter essa capacidade, para executar essa área, esse centro de negócio aqui. Essa é a pessoa que tá. E é o que você falou, né? Não vem pronto. Uhum. Você tem que treinar. Gente, eu tive numa palestra agora na Federal recentemente, e primeiro, eu falei aqui algumas vezes, não tive coragem de falar não, porque eles iam me matar lá, sabe? Mas quando eu fui entrando na área de humanas ali, eu pensei que estava entrando naqueles presídios, tudo pichado, tudo sujo, uma fedentina horrível, tá? E eu fiquei pensando assim, é aqui que vão formar os futuros líderes? É daqui que vai sair? E eu pergunto, quem é que sai de uma faculdade hoje e você botaria para gerenciar um setor sem você ter que treinar novamente, sabe? E aí veio uma pergunta que foi difícil responder, porque se eu respondesse como eu queria responder, eu teria apanhado lá também, sabe? Aí me perguntaram, você não acha injusto, não? As empresas que estão abrindo aqui, estão crescendo a Paraíba, estão trazendo profissionais de fora? Eu disse, seja bom. Que você vai ter lugar aqui ou qualquer lugar do mundo. Porque assim, e já a próxima pergunta, já que é bem, bem provocativa, tá certo? Quando se falam que as novas tecnologias estão desempregando as pessoas. Qual é a percepção do RH? Elas estão gerando mais emprego ou estão desempregando? O que vocês acham? Na verdade, você só pode ser substituído por um robô se você trabalhar como robô. Se você não trabalha como robô, não tem como ser substituído. Ela fala isso também. No que você... Ela fala assim, ó, só tem um jeito de você não ser substituído por um robô. Só tem um jeito. É não sendo um robô. Não sendo um robô, Porque exato. 47% de todos os processos que existem no mundo hoje, de uma pesquisa, já poderiam ser automatizados. Não é isso que eu interrompi. Tem uma coisa que Murilo Gun fala que é muito interessante em relação a essas novas tecnologias, que é isso. O robô, ele não tem o me veio. Me veio aqui uma ideia, me veio. Não tem, porque não tem emoção, porque não tem emoção, não tem vivência do que a gente tem, de convivência entre seres humanos.
É um Só pouco fala o da passado. intuição também que a gente conexão, tem. né, de Exato. algumas insights. As experiências que a gente viveu, o que isso gera, né? Porque isso traz um olhar específico. O meu olhar para o mundo é completamente diferente do seu, é completamente diferente do de Patrícia, do de Valéria. É como se fosse Cada uma um de lente nós um temos uma óculos, visão de né? mundo. Eu tenho 4 graus e meio de miopia. Se eu te der meu óculos, provavelmente tu vai ver embaçado. Então a gente não enxerga pela mesma lente, Exato. né? E o robô, ele enxerga todos eles enxergam pela mesma lente, que é a Mas lente da desemprega ou não programação. desemprega? Mas o que é que... Desemprega aquele que quer fazer algo muito operacional que o computador substitui. Aí desemprega. Ou Mas desemprega aquele que não está querendo se atualizar, se aperfeiçoar e aprender a introduzir a tecnologia no seu dia a dia. Como ferramenta. Como ferramenta para facilitar, que é essa, né? Foi Se a eu base lá da criação, né? Se eu sou um muitas editor de ferramentas. texto e começo a colocar o robô para fazer o texto no meu lugar, em algum momento eu vou ser substituído por ele. sim. Se eu sou um ChatGPT, quem tá usando? Eu estou usando. Tá usando? Em algumas vezes. Tá usando? Só de curiosidade. Gente, eu não sei. Eu queria matar o cara que inventou o boleto, sabe? Que eles brotam. Eu queria abraçar o cara que inventou aquele negócio. Meu Deus. É muito. Eu uso em tudo hoje em dia, gente. Agora sim, ele só faz se você souber usar. Exato. Você tem que saber usar. Então, as tecnologias, eu vejo ela assim, ó. Não é a tecnologia pela tecnologia. Tem um professor amigo meu. Tem que ter um ser humano por trás. Um Tem corretor que ter. de texto, ele é incrível. Como escritor de meu texto, tempo. ele é mais ou menos. O texto é frio, é engessado. Exato. Então, você tem que escrever o texto e jogar lá para ele corrigir para você. Ele dar uma Exato. sugestão melhor. Exato. Agora, se eu quero que ele escreva para mim, aí o trabalho não vai ficar bom. Exato. Aí esse professor ele diz que as novas tecnologias, e ele faz sempre uma distinção do que é tecnologia, que muita gente não sabe. Tem algumas coisas, o que é tecnologia, o que é humildade, muita gente não sabe distinguir. Tecnologia é tudo que o homem inventou para facilitar a sua vida. Uhum. As novas tecnologias, essas que estão vindo para facilitar uma velocidade maior. Quando a Uhum. gente fala em tecnologia, muita gente acha que é o último iPhone, o último Tesla. Não. Isso aqui é tecnologia, isso aqui é tecnologia, isso aqui é A folha de pagamento que antes era feita manualmente. Imagina, o risco de dar errado, de fazer um cálculo errado. Se não fosse hoje os recursos que a gente tem, Exatamente. como é que seria? Então assim, ele diz que as novas tecnologias podem nos tornar mais humanos. Se a gente Exato. souber usar, a gente tem tempo para outra coisa. Eu fazer um texto, eu gosto de escrever, mas não gosto de corrigir. Aí eu ia pedir à minha filha, pedir a Kalene da Abraço Nova, ela me ajudava, fazia o texto, corrige aí e ajusta, porque Pai e minha mãe fazem isso sempre. Filha, olha aqui. eu sempre peguei as duas, gente. Eu boto lá no chat. O chat não só corrige, mas também ele ajuda você. Agora, Dá ele é sugestões de frio. melhoria. Uhum. Exato. por exemplo, se eu disser assim, ó, nasci em Caiçara e tive uma vida bastante financeiramente difícil, tá certo? Ele vai saber colocar assim, ó. Ele coloca, nasci no interior da Paraíba, a uma cidade distante tantos quilômetros de João Pessoa, aonde as condições climáticas eram difíceis, mas ele não vai dizer assim, morava numa casa de taipa com 9 filhos. Ele não vai saber dizer isso. Ele não consegue colocar emoção. Exato. Ele é frio. Isso tem a ver com as suas lentes. Isso, com as minhas lentes. E como eu pergunto para ele agora, Isso. se eu colocar essa parte, aí ele consegue corrigir. Então, Exato. não saber usar o chat, tá certo? Você vai ficar, assim, vai piorar a situação. Entendeu? Mas até ele sendo frio, né, na escrita, ele também traz a importância para o humano parar e repensar. Não, eu não posso me submeter só a estar no tecnológico. Eu tenho que voltar para as relações, né? Então, esse final de semana eu estava com uma amiga, Importantíssimo. né, que está ali muito, ela é muito curiosa, gosta muito de estudar e está interagindo muito com o ChatGPT. E aí a tecnologia disse para ela, eu só sou aqui uma parceira sua. Você tem que sair, você tem que encontrar os seus amigos, interagir com pessoas de verdade. Não se limitar a ficar só comigo. Então, até para aquelas pessoas, às vezes, que estão tentando fugir ali do mundo real e para o mundo virtual, ela traz esse despertar, né? E traz a reflexão para a gente. Tem que ser uma ferramenta
para nos apoiar, para não nos ajudar e não para nos substituir. As nossas relações, elas são insubstituíveis. E temos como profissionais que estão cada vez mais preparados, mais capacitados para agirmos como diferencial, como sempre agirmos, né? Aqueles que mais se qualificam, aqueles que têm uma maior performance, que se destacam nas suas áreas de atuação, nos seus segmentos, vão continuar se destacando. Mas para isso tem que continuar buscando, se aperfeiçoando, se capacitando, porque senão vai perder mercado, vai perder seu espaço para outro humano. Eu sempre falo, Valéria, e os demais aqui, que você conhece alguém que é referência. Você conhece alguém que tem e teve sucesso. Essa pessoa... Que inspira. Eu sempre brinco assim, essa pessoa, ela quando estudava, ela vou dizer como é que era a vida dela, tá? Ela ia pra balada todo dia, ela não estudava, ela não lia os livros, fazia prova só para passar, ou era uma pessoa que se dedicava, era uma pessoa que realmente fazia diferencial? Porque muita gente, e hoje está mais forte ainda, quer ter o ônus, Não quer ter o quer bônus. ter o bônus, mas obrigado, mas não quer ter o bônus, O ônus. o ônus, ou seja, o sacrifício de ter que passar pela dor, pelo processo de aprendizado, tá certo? E aí eu trago isso um pouco para a nossa juventude hoje. Antes dessa pergunta agora, vocês vão pensando aí já, como é que vocês veem hoje, que é o seguinte, contratávamos pessoas para ficarem 10, 15, 20 anos nas empresas. Hoje em dia, ele já chega querendo saber qual é o próximo cargo, ou até mesmo viver uma experiência e ir para outra empresa, tá? Mas ainda voltando para a história do ChatGPT e para as novas tecnologias, eu sou piolho de evento, já falaremos sobre o evento da BRH, o principal, né? Vocês têm vários. Eu ouvi no congresso da BRH palestrante entrar em discussão, debates, pergunta o seguinte: deixa ou não o funcionário com celular? Era assim, hoje usa ou não o ChatGPT? Eu tenho um amigo meu que eu admiro bastante, na minha empresa não pode usar, é proibido. Tá certo? Então nós vivemos uma época em que se discutia se você deixava ou não o funcionário com celular. Se você tirar o celular hoje, ele não faz mais nada, ele desliga. Você nem fala com ele, que Ele conversa que apaga. a gente fala com os funcionários pelo celular. Ele apaga. Ele apaga. Sério, assim, parece que... Desconecta. Você Eu vi um desconecta. meme, você falou em meme, um meme desse que tem na pirâmide de Maslow, né? E como cidade básica, não era mais agora, eu ri com aquilo. Essa é boa. Não é mais, como é que é? A necessidade fisiológica. Mas agora é bateria e celular. Entendeu? Bateria e carregador, tá? Então, assim... Internet, Wi-Fi. Internet, se não tiver... E as crianças, se ela pegar isso aqui e não tiver... Ela joga, não funciona. Nós também, não sei vocês, né? Porque eu sei que somente eu pego o telefone de mãe e vou olhar o WhatsApp se tem alguma mensagem da noite, só sou eu que faço isso. Ninguém aqui faz isso, só sou eu, né? Mas quando nós chegamos no local que não tem internet, parece que falta alguma coisa. E a gente hoje tem que se policiar. Tem que se policiar. Né? Esses dias eu fui na manicure, fazer a unha. Esqueci o celular dentro do carro. Quando eu disse, eita, esqueci o celular. Ela, quer ir buscar? Vá buscar. Eu já tinha tirado o sapato. Eu disse, eu não vou não. Eu vou ficar 1h30 aqui. Sem celular. Sem celular. E vou sobreviver. Tem um cafezinho? Me dê um cafezinho, por favor. Vamos conversar? E aí fui conversar com a manicure, grávida, bater papo, tomar o cafezinho. Saí de lá. Quando eu cheguei no carro, eu disse, ufa. Eu ainda não estou abduzida. Mas aí fiquei refletindo sobre isso. A gente tem que fazer esse processo inverso às vezes. De, em alguns momentos, chegar em casa e dizer, opa, vou deixar o celular ali carregando, seja lá o que for. Desconectar mas vou desconectar. Porque se a gente não fizer realmente, o nosso cérebro, a mente mente, como dizem, né? E aí o nosso cérebro não A Isabela Camargo chama isso de faxina, né? Isso faz parte do checklist da faxina que a gente deve fazer para nossa saúde e bem-estar. Né? Porque, assim, dentre as várias coisas que a gente tem que fazer, existe, a gente estava falando da empresa fazer alguma coisa, né, em termos de política, mas nós, como seres humanos, a gente precisa pensar nisso também. Qual é a nossa parte para que a gente também tenha saúde e bem-estar? E a parte de tecnologia do celular, de deixar ele lá, ter horário, ó, desconectei, acabou, não vou mais, só amanhã, é realmente uma decisão em prol da nossa saúde e do nosso bem-estar. O índice de insônia, né, ele tem aumentado drasticamente, né, desde antes da pandemia, né, os percentuais foram mais difundidos aí no período de pandemia, e agora a gente tem muito ainda falando sobre isso. Então, quantas vezes a gente fala, todos os médicos hoje recomendam a higiene do sono,
né? 30 minutos, uma Porque hora cientificamente é comprovado que a tela estimula A o tela nosso cérebro de forma Exatamente. a atrapalhar o sono, não é isso? E aí, o quanto algo que a gente às vezes usa que é só como positivo, também tem seus malefícios, e nós temos que estar atentos a isso e estarmos no controle ali. E aí, Não é o momento de pausar. e agora criou-se aí a gente vê jovens com 18, 19, 20 anos, tudo com crise de ansiedade, tudo sendo detectado, como é que é? Diagnosticado com TDAH, é isso mesmo? É, TDAH. TDAH, é isso? Isso. E eu vi um podcast de Augusto Cury dizendo que está errado. Você só consegue detectar o TDAH a partir de exames, como é que chama? Neurológico, que é uma Neurológico. alteração neuroquímica no cérebro. Isso, então, não é tem como olhar, ser detectado por Aí exames. ele chama de Ele- síndrome do pensamento acelerado. Exato. Isso sim está acontecendo, entendeu? E gerando aí ansiedade, gerando assim, É o mal do século, né? é a um mal do ansiedade. século, assim, Na verdade, a utilização por crianças de excesso de tela já tem vários estudos que comprovam que traz sintomas semelhantes a autismo, sintomas semelhantes a TDAH e vários outros, quando na verdade a criança não tem, ela só está exposta a algo que está desencadeando alguns sintomas que podem ainda dar tempo de ser tratada. E se tiver ali o gene, né, a predisposição para o desenvolvimento daquela, Aumenta aí significativamente. aumenta a chance. Exato. vamos falar do Congrepar. Eita, coisa boa. Esse é garrinha. Entre tantas iniciativas, entre tantos eventos que vocês fazem, o maior de todos é o Congrepar, correto? Correto. Que O nosso acontecerá que dia mesmo? 17 e 18 agora de julho, próxima segunda e terça-feira. E assim, é a 31ª edição. A gente assim já tem um evento bastante consolidado no nosso estado. E esse ano a gente trouxe um tema assim que tem tudo a ver com o que a gente falou hoje aqui, né? Que é influenciação, gestão que inspira e faz acontecer. E realmente, a gente trouxe para essa temática temas como ESG, como saúde e bem-estar, como liderança, a importância da liderança e do seu papel na condução de todos os seus colaboradores. Os resultados, eles precisam vir, a gente sabe que as empresas precisam e vão buscar isso, mas eles não têm como chegar sem as pessoas. Então, as pessoas estão no centro, novamente, né, das discussões, e a gente precisa trabalhar esse centro, né, essas pessoas, através de vários olhares, e um deles tem a ver com a liderança, que precisa estar preparada, porque às vezes a equipe ela não funciona porque ela não tem uma liderança preparada para isso, as condições do ambiente onde ela está atuando, então aí vem o ESG, a questão de trazer para a pauta, de forma clara, os temas de saúde e bem-estar, que é uma via de mão dupla. Ela tem a parte de contribuição da empresa, mas tem também a parte que cada colaborador tem que fazer. Enfim, então a gente está com a grade assim, bem recheada de conhecimento. Eu diria que são 2 dias de imersão para o profissional de RH e de gestão de pessoas. Não é um congresso só para o profissional de RH, é um congresso para quem trabalha com gestão de pessoas. Então, Liderando pessoas, né? gestores e líderes de qualquer área podem vir, que vão sair assim com a sacola de conhecimento cheia. Então, são 2 dias imersivos para abrir o olhar para todo esse mundo que a gente conversou aqui, que hoje na gestão de pessoas a gente precisa. Valéria, você acrescenta o quê? Qual é a importância que você vê de um congresso de RH aqui no nosso estado? O nosso congresso ele é diferenciado, né? Já fui para o CONAR várias vezes, né? Que é o maior congresso da América Latina de gestão de pessoas. E o nosso congresso aqui na Paraíba não deixa a desejar, né? A gente não tem a mega estrutura da Expo. Você veio, né? aqui palestra lá também, né? Eu fui também. Já fui uns 3 também, né? Mas a grade, todo ano, ela é pensada com muito cuidado para as necessidades mais atuais e desafios de gestão de pessoas, né? E esse ano está trazendo temas incríveis, que vai dar muitos starts, muito despertar para conduzir situações, dificuldades do dia a dia, para potencializar resultados, desenvolver pessoas. Então, líderes de qualquer área, né, devem participar. Não se limite, é um congresso de gestão de pessoas, eu não sou de RH, não me interessa, não vai agregar. Pelo contrário, se trabalha com gestão de pessoas, gestão de negócios, deve participar segunda e terça, porque vão ser dias de grande aprendizado. Ele trabalha com gente, Eu gostei tem de que falar de participar. vocês porque
esse podcast, eu sempre brinco, né? Ninguém sabe quando é que vão ouvir, né? Pode ser daqui a 10 anos, 50, 100, quem sabe até as futuras gerações aí, né? E a fala de vocês foi engraçado porque ela não vai ser perecível. Tirando a terça e segunda-feira, mas o que vocês falaram tem tudo a ver, assim, com a filosofia do evento que vem crescendo a cada ano, tá certo? Que é de trazer esse novo olhar, desse start que você falou aí, essa forma de vocês olhar o ser humano, tá certo? Como parte integrante. Todo mundo sabe que mas até que ponto os gestores de pessoas estão focados nisso aí, ou só nos números, tá? Então, essa é a importância de você unir aí os resultados com o ambiente de trabalho, o ambiente de negócio, com uma boa cultura empresarial, ela sempre foi necessária, mas eu acho que hoje em dia está cada vez mais. E vai continuar sendo. Essencial. Então, pegando esse gancho, quem ouvir, né? Ano que vem. Tá valendo. Tá em Tá voga. valendo. Provavelmente a gente vai ter a 32ª edição. Então, procura saber a data. Só mudou essas datas e os dias. E acho que é importante frisar que, assim, a gente tem, inclusive, para os associados da BRH, a gente tem condições especiais para inscrição. Sempre assim. Condições, Todos os anos. sempre, Todos os condições especiais em grupo. As empresas que não são associadas e que desejam se associar à BRH têm condições especiais para se associar agora antes do congresso, já ganhando desconto para inscrição do Uma congresso. vendedora boa. Gostei. E isso que eu ia perguntar, quem quer se associar, o que deve fazer? Procura quem? Procura onde? Pode procurar o site da gente, abrhpb.com.br, ou entrar em contato por e-mail, que é abrhpb@br-pb.org.br. E nas redes sociais, né? E nas redes sociais. Exato. Pode achar a gente Não aí. é difícil achar, né? No Tem Instagram, um site também, Facebook tem é um site ABRHPB. Eu sempre recomendo um site para quem quiser procurar, chama-se Google, tá? Anota aí. Google. Joga lá, BRH Paraíba, e a gente vai surgir. Conversa boa, passa rápido, mas tem uma parte que eu não posso deixar de perguntar para vocês, porque é a parte mais interessante que eu acho de toda a conversa, sabe? É a hora que a gente extrai das pessoas um pensamento que vai ajudar outras pessoas, porque o compartilhar a experiência só vale a pena se você ajudar as pessoas. E a gente quer ajudar quem? Aquelas pessoas que ainda não passaram pelo que nós passamos, tá certo? Então, eu sempre pergunto o seguinte, o que você diria para aquelas pessoas que nesse momento estão numa determinada fase da vida que vocês já passaram? Isso pode ser um estudante, pode ser alguém que está começando a implantar um processo de RH estratégico na empresa. Se você encontrasse com você 10 anos antes de hoje aqui, o que você diria para essa pessoa? Tá certo? Vamos lá? Vamos. Olhe, eu tenho pensado muito sobre a nossa tentativa de atender às expectativas que a gente acha que o outro tem da gente, né? Ou de um padrão social que a gente entende que é esse o correto. E, na verdade, somos únicos, somos seres humanos, cada um com uma história, né? Cada um com uma vida. E hoje em dia eu acredito muito que vulnerabilidade não é fraqueza, né? Ser vulnerável em algumas situações, reconhecer as nossas vulnerabilidades é o que nos leva a um degrau a mais, né? Reconhecer aonde eu sou falho, aonde eu não sou tão bom, aonde eu não quero ou não posso mudar, né? Isso tem a ver com os nossos valores de vida, de família. Então, assim, não querer ser perfeito, não querer agradar todo mundo, no fim das contas, traz para a gente muita qualidade de vida. E se eu tivesse que dar um conselho para algum profissional hoje, eu diria assim, busque ser a sua melhor versão, mas entenda que a sua melhor versão não é a versão que atende expectativas que você acha que as pessoas esperam que você atenda. É isso. Engraçado que eu falei sobre isso essa semana, sabe? Eu fiz um vídeo ontem para redes sociais, né? Onde o anterior eu falei que eu tô lendo um livro, né? Que é O que você vê quando desacelera, sabe? E deu vontade de acelerar, mas eu digo, não, vou manter o ritmo, tá?
Eu vou manter o propósito aqui. Então, eu leio um capítulo por semana. Como o livro é bom de ler e as páginas tem figura e as letras são grandes, Aí no então instante rápido, vai. né? Então, eu tô lendo um capítulo por semana. E o primeiro capítulo tá no meu @Josué Gomes, se quiser ver, vai lá e dá uma olhadinha, tá? No Instagram. Aí, eu falei o seguinte, que você vê o mundo a partir das suas crenças, a partir do que está dentro de você. Se você está cheio de amor, você consegue dar amor. Se você está cheio de ódio, você consegue dar ódio. E a luz e a escuridão não habitam o mesmo lugar. Então, o que você vai sentir e passar para os outros é uma escolha. Mais ou menos assim, tá? E ontem eu falei que você vai ser julgado. Não importa o que você faça, você vai ser julgado pela luz dos olhos dos outros. Que o que vai pensar a seu respeito não é a verdade, é só o que elas acham que você é. Então, já que você não vai passar o que você quer realmente passar, porque o julgamento depende dos outros, seja você mesmo. Seja autêntico. Não perca tempo querendo parecer ser o que você não é, porque não vai adiantar. E eu recebi um comentário lá, bem interessante, assim, bacana, muito legal, mas temos que ter somente cuidado com as críticas construtivas. E não é disso que eu estou falando. Claro que a gente tem que ouvir, tá certo? Até porque eu falava lá o seguinte, que quer saber se uma pessoa está evoluidamente espiritualizada, faça elogios e críticas. Se ela se deixar levar por causa disso, é porque ela está muito incomodada com o que o outro acha. Entende? Então eu falei um pouco sobre isso aí. Tá certo? Valéria! Que reflexão, hein? E ainda mais, né? A gente tá falando das novas gerações aí de imediatismo, né? De ter pressa. Então, ouvir isso é uma lição de vida. E aí eu acho que não abrir mão da sua essência, né? Hoje a gente está no meio de tantos julgamentos, de tantos conselhos, né? De pessoas que às vezes não acham que estão direcionando, mas estão falando de forma tão impositiva que esses jovens acham que tem que fazer tal qual está sendo dito, né? E às vezes muda personalidade, muda estilo, muda personalidade não, perdão, muda estilo, preferências, né? E aí se distancia muito do diferencial e do que faz realmente feliz, do que é aquela pessoa. Então, se conhecer, né? Iniciar um processo de autoconhecimento ali que é diário, que é constante, saber o que lhe faz bem, saber o que lhe faz feliz e não abrir mão da sua essência. Porque aí vai conseguir transitar, vai conseguir se desenvolver, vai conseguir ter escolhas mais assertivas e aí olhar depois para trás e, nossa, minha jornada, estou feliz com a minha jornada. Bacana, bacana. Pegando um pouco. Eu estava falando disso ontem com o meu genro e minha filha, né? Vai casar agora em março. Eu não estou preparado para. Percebemos. Passou rápido, né? Hoje eu amanheci com 14 anos. Como é que pode, filha, casando? Não pode. E eu estava falando exatamente sobre isso. A importância de você tomar decisões na vida de maneira ecológica. Que é uma decisão ecológica, eu tenho que pensar no meio. O que eu vou fazer é bom para o meio? O que eu vou fazer é bom para o próximo? O que eu vou fazer é bom para mim? Se as 3 perguntas forem respondidas, é uma atitude ecológica. E se você pautar a sua vida, né, com sua essência e levando em consideração que você não está sozinho, porque assim, eu preciso, e aí eu brinco até de que eu nunca erro, porque eu tomo as decisões de acordo com a minha capacidade cognitiva. Eu tomei a melhor decisão que eu podia tomar. Se eu errar, eu vou lá e aprendo e faria diferente. Mas a sua intenção foi Mas a acertar. intenção foi acertar. Diz que um guerreiro nunca erra. Quando ele não acerta, ele aprende, né? Então, assim, para que no final, quando você olhar para trás, ver que a jornada valeu a pena. A gente tem visto muita gente perdendo a essência, como você falou, olha, querendo ser aquilo que não é, e essas redes sociais têm contribuído muito para isso. E você vê claramente que elas não são aquilo que elas estão querendo passar. Entende? E, assim,
o que acontece depois é que nós falamos aqui. Não já. tem sustentação, né? Não Não sustenta a fala, não sustenta o público, não sustenta a felicidade, não prospera no negócio que se propõe a fazer. Não, E eu não dá acho que na sustentação. vida do profissional ainda sem maturidade de mercado, de trabalho, isso também impacta de uma forma bem negativa. A gente sabe que nem todo mundo parte do mesmo ponto de partida, né? Temos que reconhecer, inclusive, os nossos privilégios, e cada um tem os seus de escalas e formas diferentes. Mas você citou uma palestra que você fez na Universidade Federal e que o pessoal questionou por que trazer profissionais de fora, né? E eu fiquei lembrando aqui, eu sou uma profissional oriunda da Universidade Federal da Paraíba, da área de humanas, que trabalhei alguns anos no mercado daqui e que fui para fora. Eu fiz o caminho inverso. Da minha carreira de 15 anos como gestora de RH, 11 foram em Recife e não aqui. E voltei para casa porque João Pessoa é uma cidade incrível. Pra quem não sabe, João Pessoa ganhou população e Recife perdeu, viu? Foi. É porque o povo tava indo pra cá. Meu marido mesmo, eu catei lá e ele veio pra cá e é apaixonado, não quer ir embora nunca, esse recifense. Eu sou recifense Ele é também. esporte. É esporte mesmo o nome do time. Então, assim, também existe o caminho inverso, né? Tem muito profissional do Rio Grande do Norte, de Pernambuco, vindo para cá, principalmente em áreas estratégicas. Tem. Não vamos dizer que não. Não vamos dizer que o questionamento que foi feito a você na Universidade Federal está errado. Está certo, tem mesmo. Talvez pela quantidade de oportunidades que os estados vizinhos oferecem em relação ao mercado de trabalho. E aí esses profissionais ficam mais maduros, têm mais experiência, as grandes empresas aqui acabam encontrando neles as habilidades técnicas. Mas o caminho inverso também existe. E a gente tem que entender que também tem a nossa parcela de responsabilidade nesse processo, né, de evolução. E aí as redes sociais nos dão uma ideia de que tudo é fácil, e aí eu não consigo, eu me frustro, e aí eu não posso, o outro pode, porque eu não consigo. E a gente tem que conseguir olhar para a nossa realidade para fazer o nosso. Né? A gente tem que conseguir olhar para o nosso para dizer assim, eu posso ir um passo a mais, mas eu preciso do processo, como você disse, me esforçar. Isso dava outra conversa, outro podcast. Já trouxe aqui, porque assim, eu tenho algumas colocações meio polêmicas às vezes, sabe? Começa pelo centro da cidade de João Pessoa. Se tiver algum ecochato me assistindo aí, vai dizer que eu sou não sei nem o que dá pra ele, tá? Mas pode achar. Por mim era o seguinte, casa velha, tá protegida? Nós vamos proteger. Se não tá, passa o trator e bota o moderno. Deixava o centro histórico. O nosso centro tá morto, deixava, né? o comando geral, deixava ali o teatro, deixava ali o prédio dos Correios, mais uma meia dúzia. O restante constrói coisa nova, porque é melhor do que aquele bocado de maconheiro e prostituta que tem ali. Então, isso é uma coisa que, quando eu falo isso, eu recebo porrada, sabe? Mas pode bater, não tem problema não. Aguento porrada. Segundo ponto. Nós temos dívidas históricas, essa questão de oportunidade, isso é fato. Na reforma tributária agora, eu acompanhei vários debates, tá certo? Com o ministro, com senadores, fui para Brasília, tudo. E existe um déficit com o Nordeste histórico, claro. porque os governantes que eram de lá, tá certo? Os governantes que eram de lá, os presidentes foram privilegiando aquela região. Sempre preteriram Norte e Nordeste. Isso é histórico. Existe déficit com vários, digamos assim, como é que se pode dizer? Com negro, com homossexual. Isso é fato. Tem uma série de reparações históricas, regionais Mas tem e culturais. uma coisa que é o seguinte, tá? Eu tenho um lema comigo, se está difícil, trabalhe mais. Não, assim, se o cara for bom, se ele estudar, não tem preconceito que segure ele. Não existe. Porque eu já passei preconceito, já sofri já. E sabe o que eu faço? Que é um dos meus livros que eu vou escrever quando eu crescer? Obrigado por não ter me ajudado. Toda vez que alguém foi preconceituoso comigo, que não me deu o que eu precisava, me ajudou. Entendeu? Então, assim, qual é a mensagem a dizer? Gente, faz tua parte. Não fique... Exato. Eu saio de manhã, eu não encontro ninguém. Vou jogar bola de manhã, às vezes eu vou para trabalhar. Eu tô trabalhando entre 14 e 16 horas. Não me orgulho tanto disso, que é momentâneo, tá, gente? Eu nunca tirei férias, não é orgulho, não. Eu saio para caminhar de 5 da manhã, porque é a hora que eu tenho tempo. Eu não vejo ninguém pedindo. Eu não vejo ninguém na rua. A pastor, por exemplo, liguei para Rafael disse, Rafael, tô com raiva de você agora. Por quê? Porque os pastores estão pregando errado.
5 horas da manhã jogar, o pastor, eu ligo a televisão, você que perdeu a mulher, você que tá enfermo, você que tá doente, você que tá liso, você que tá indo jogar bola agora, que tá feliz da vida, que já fez sua oração, faça 2 agora. Então, assim, tem muita gente também, sabe, olhando só o lado. Praticar a gratidão. Então, assim, faça, dobre seu esforço. Eu não conheço, eu vi a semana, estou repetindo, eu não conheço crise que resista a 14 horas de trabalho. Eu digo que eu vim do interior, filho de 9 irmãos, tá certo? O terceiro de uma família de 9, onde meu pai trazendo a minha filha ontem. Olha, meu pai, quando foi casar, ele levou um colchão de capim e para fazer comida pra gente, ele moía milho e não tinha uma peneira, ele furou uma lata de doce com prego para peneirar, para fazer o cuscuz pra gente comer, com o leite da vaca que ele tirava no fazendeiro vizinho, tá certo? Ele tirava leite de 3 da manhã até amanhecer o dia para ganhar 3 litros de leite, para poder criar a gente com batata, cuscuz, esse negócio, sabe? Essa coisa do interior. E sobrevivemos, tá? Agora sim, hoje eu vejo sim necessidade, faço minha parte, participo de várias entidades. Agora mesmo liberei um espaço para a missão resgate do pastor Uchoa, lá no meu sítio, fazer um projeto. Ajudo muita gente, mas eu tenho muitas críticas ao assistencialismo para quem só quer receber. E tem muito também, sabe? Aí, assim, eu sei que a gente tem que fazer a nossa parte, tá certo? Mas melhor do que dar o peixe é ensinar a pescar. Então, mas quem é que quer pescar? Esse é o ponto. Porque Mas é muito isso, essa reflexão que a gente precisa fazer. Quando os profissionais paraibanos dizem pra gente, tem muita gente vindo de fora, Mas não querem, não que a gente querem tem que fazer aqui dentro. Por que as empresas estão indo buscar gente lá fora? A gente tem várias empresas aqui com dificuldade. A gente tem exemplo de profissionais paraibanos que evoluíram. A gente tem exemplo de pessoas que vieram do interior e hoje são empresários na capital e são bem-sucedidos. Então, assim, se existem essas pessoas, não, claro, nem todo mundo vai ter os mesmos caminhos e as mesmas oportunidades, mas é essa reflexão que tem que se fazer. A pergunta não é por que você acha que as empresas estão indo buscar profissionais nos estados vizinhos? Não, a pergunta tem que ser por que a gente aqui não está atendendo a necessidade das empresas? O que é que a gente tem que fazer? Olha, o que é que a gente tem que fazer? Isso. Nenhuma apologia lá do A nem A do B, que eu torço que dê certo no nosso país, independente de quem quer que seja o nosso estado. Eu sempre digo, depois que passou a eleição, é o nosso prefeito, é o nosso governador, é o nosso senador, é de todo mundo, tá? Exatamente. Mas assim, e o que eu falar aqui não tem a ver com o lado A ou lado B. Agora, quando eu estava no exército, quebraram uma fechadura. Tá certo? Quebraram uma fechadura. E o capitão, botou todo mundo em forma e perguntou: quem quebrou a fechadura? Não apareceu. Sabe o que ele fez? São 96 fechaduras que eu vou descontar de vocês. Cada um pagou uma fechadura. É justo ou injusto? Não sei. Agora, você pegar uma universidade pública que você está trabalhando para pagar e o cara pichar todinha. Paciência, gente. Quebrar tudo, paciência. É uma falta de ser humano mesmo, com o bem público, com aquilo que é dele, sabe? Além de ser crime. Além de ser crime. Contra Pois o patrimônio público. Porque, assim, eu falo essas coisas. Ser Eu confesso. Um outro momento. Eu quero, tá certo? Pode me chamar, mas eu quero não me acostumar com isso. Eu quero nunca ter que me acostumar com isso, que eu estaria abrindo mão de valores que eu tenho, tá certo? Que se isso aqui, meu pai, se isso aqui é seu, se isso aqui é meu, entendeu? Meu pai sempre falou, meu filho, ande. Eu digo que depois dos 8 anos de idade, eu comecei a trabalhar com 8 anos de idade, tá certo? Não faço apologia ao trabalho infantil, tá? Mas não morri por causa disso não, e nem odeio meu pai por causa disso, tá certo? Mas ele não me... Fora a comida, ele nunca me deu uma cueca depois de 8 anos que ele não podia dar. Eu tive que me virar para trabalhar, para comprar. Mas ele ensinou coisa tipo assim, ande e deixe rastros que você possa voltar por onde você andou. Esse é o bem maior que você pode dar para o seu pai. Nunca envergonhe... Me repita o dia, tá de chorar quando eu falo isso. Vamos lá. Então, o que é que eu vou deixar, né, aqui de recado aí, o que eu deixaria de recado para mim há 10 anos atrás. Tem uma frase que eu gosto muito que fala assim, o que você faz aqui ecoa para a eternidade. E não tem como a gente abrir mão de cada passo que a gente dá, de cada fala, de cada encontro, de cada relação que a gente tem nessa vida e não entender que aquilo é uma oportunidade que o Senhor nos dá
para fazer algo, para fazer a diferença, né? Você disse, ó, que seja a melhor versão que você pode ser de você mesmo, né? Que você não perca a sua essência e que você valorize a sua história. Porque, assim, cada um de nós enxerga a vida pelas nossas lentes, mas a gente precisa valorizar a nossa história. Você falou das dificuldades que você vivenciou, né, na sua trajetória. Cada um de nós aqui, se for falar aqui, também vai ter as suas experiências. E aí, isso é quem fez quem nós somos. Essas vivências que nós tivemos fez de nós quem nós somos. Então, nós precisamos valorizar a nossa história, não nos colocando na posição de vítima. Nós precisamos entender se algo aconteceu de difícil, se algo foi mais desafiador, se algo foi doído, se algo foi perda, que a gente possa transformar aquilo em oportunidade para ser melhor para o outro, em oportunidade para se desenvolver, em oportunidade para aprender, a desaprender e a aprender novamente. Então, esse é o meu recado hoje para vocês. Muito Incrível. bom, rapaz. Olha, eu acho que eu vou convidar você que faz uns 10 podcasts, uns 10 episódios, né? Porque até passamos um pouquinho da hora que eu queria fazer, que era 1 hora, mas valeu a pena porque foi um papo muito bom, muito agradável, muito aprendizados compartilhados aqui. Acredito que cada um aqui deixa o seu... Acredito não, tenho certeza, né? O que tem de melhor para deixar para o próximo. E eu sempre gosto de falar que se eu te dou esse lápis, você me dá o celular, cada um sai com um. Mas se eu te dou uma ideia, você me dá uma ideia, cada um sai com 2. Tá certo? Essa frase não é minha, eu copiei, porque se eu não tenho capacidade de criar, eu tenho a humildade de copiar, tá certo? Gente, obrigado aí por ter nos acompanhado até aqui. Você que tá na academia, caminhando na praia. Às vezes eu vou caminhando na praia, eu pensei, rapaz, tá ouvindo o podcast agora, sabe? E assim, compartilha, passa para outras pessoas que estão precisando também ouvir um pouco que você ouviu, porque assim, a ideia aqui é trazer pessoas que fizeram, que fazem as coisas acontecerem. Obrigado, pessoal, até o próximo.